Caros irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Umbanda. Hoje nós iremos realizar a nossa aula número 6 e o tema da aula de hoje é o Caboclo das Sete Encruzilhadas e a evolução dos ritos afro-brasileiros. E estamos utilizando como referência dos nossos estudos a obra do nosso querido Padrinho Juruá e estamos na primeira obra, As Origens da Umbanda, volume 1. Então, o objetivo de hoje é justamente estudar e comentar, né, falar sobre esse artigo de Lília Ribeiro, intitulado E Assim Nasceu o Primeiro Terreiro de Umbanda. Foi um artigo publicado no jornal, na Gira de Umbanda, foi publicado no ano de 1976, né, no número 6 do jornal, ano 5, né, essa é a referência, e esse artigo consta, né, na página, se não me engano, 125 da obra do Padrinho, né, As Origens da Umbanda. E como, gente, vocês estão observando, esse artigo, ele está, assim, é um documento histórico muito importante. O Padrinho, ele teve uma grande preocupação de basear a sua obra em documentos históricos, e como toda e qualquer obra de história, deve se pautar na metodologia da história, né, e se pautar em documentos históricos. Então, o Padrinho foi muito atencioso com essa questão, né, muito meticuloso ao colocar toda a documentação utilizada na obra, né, como anexo, só que esse artigo, gente, ele tá com umas letrinhas muito pequenas, né? Até eu fiquei com um pouco de dificuldade de ler, né? Então, o que que eu fiz para facilitar a leitura de todos? Eu digitei todo o artigo, né? Fiz a digitação e esse documento, né? Esse artigo digitado, enfim, em Word, está disponível para vocês no Google Sala de Aula. Então, assim que vocês acessarem essa aula, também na área de trabalho estará esse artigo, né, para vocês realizarem a leitura, e também o PowerPoint, essa apresentação utilizada na aula de hoje. Ok, meus irmãos? Então, vamos tratar desse artigo. Embora pareça pequeno, né, ele é muito rico em detalhes, e ele foi escrito pela jornalista Lília Ribeiro. E o Padrinho, ele colocou nas páginas 61 e 62, observações sobre quem foi Lília Ribeiro, né? Qual a importância de Lília Ribeiro para a história da Umbanda. Então, ele descreve a importância de Lília Ribeiro, nos diz quem foi Lília Ribeiro, né? E, portanto, sempre quando a gente lê um artigo, enfim, é interessante que também a gente conheça o autor daquela obra, né? E a Lília Ribeiro, ela foi contemporânea de Zélio de Moraes, colecionou vasto material histórico, comprovando a veracidade da existência do primeiro umbandista e da primeira tenda de Umbanda do Brasil, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Então, ela colecionou vasto material histórico envolvendo principalmente as gravações que ela realizou com o Zélio de Moraes, o senhor Zélio de Moraes, com o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ela gravou também cantigas de raiz, pontos de raiz, da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, e ela, além de jornalista, ela também era mãe, dirigente de uma casa, né, umbandista. Então, ela não somente era uma jornalista que escrevia, observava a Umbanda de fora, mas também ela participava, né, do próprio ambiente umbandista enquanto médium, enquanto dirigente espiritual, né? Então, isso é muito importante porque atribui ainda mais peso às palavras que ela escreve, né? E propriedade àquilo que ela escreve. Então, Lília defendeu tenazmente, em debates e reportagens, as normatizações de Umbanda, efetuadas pelo senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Essas são citações, gente, que estão no livro do Padrinho, tá? Tudo que eu coloco entre aspas é que eu retirei exatamente conforme está no livro, ok, gente? Lília Ribeiro foi fundadora e mãe espiritual da tenda espírita Nossa Senhora do Rosário, em 1955,
Essa casa foi originária de uma das 7 tendas que o caboclo das 7 encruzilhadas ajudou a fundar, né? E essa casa é originária da tenda São Jerônimo, uma das 7 criadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas na primeira fase de expansão da nossa religião. E a senhora Lília Ribeiro era médium do caboclo Mata Virgem. Então, é muito interessante, né, observar, né, porque se a gente começa a estudar um artigo publicado num jornal, e só observa, foi escrito por Lília Ribeiro. Quem foi Lília Ribeiro, né, gente? E o padrinho a chamou de a pequena desbravadora, porque ela teve uma importância muito grande no sentido de construir um grande acervo de gravações, perto de 90 fitas, né, de entrevistas, enfim, né, que se constituem material histórico, que ela coletou ao longo da vida dela, né? Então, além de dirigente espiritual, a Lília Ribeiro foi jornalista e pioneira nos estudos históricos da Umbanda. Então, gente, em estudos históricos, os historiadores, eles se baseiam em dois tipos de fonte. Nas fontes primárias, que são artigos de jornal, que são documentos de época, documentos oficiais, e também, recentemente, há uma vertente da história que se chama história oral, que é justamente baseada na gravação de depoimentos, relatos e entrevistas por parte de pessoas que participaram de certos movimentos históricos, né? E aqui, no caso, o movimento histórico que a gente está analisando é a formação da Umbanda enquanto religião brasileira, né? Então, ela se baseou no método histórico, né? Justamente realizando essas entrevistas, enfim, que se constituem documento histórico e fonte primária para as pesquisas sobre a história da Umbanda, né? Então, durante todo o período em que conviveu com Zélio de Moraes e com suas filhas, Zélia de Moraes Lacerda e Zilmeia de Moraes Cunha, então ela teve contato próximo com Zélio de Moraes e a sua família, né? Lilian constituiu um grande acervo de gravações, perto de 90 fitas históricas, dentre as quais uma grande quantidade de fitas com gravações de Zélio de Moraes, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, trazendo ensinamentos, e de pontos cantados na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Essa informação a gente encontra no livro do Padrinho, na página 62. Então, gente, ela tem uma grande importância nos nossos estudos, né? E aqui nós deixamos um abraço fraterno para ela, onde quer que ela esteja no plano espiritual, enfim, que ela receba o nosso abraço e a nossa gratidão, né? Por tudo que ela fez pela nossa Umbanda nesse sentido. Então, vamos ao artigo, gente. Agora que a gente já conhece a autora, né, sendo jornalista e umbandista, né, e dirigente espiritual, a gente começa, então, a estudar o artigo em si. Então, ela começa escrevendo o seguinte, né, que a Umbanda, que hoje praticamos, é claro, naquela época, né, mas que se preserva, né, então ela fala do hoje, o hoje dela é a década de 70, né, na década que ela escreveu o artigo. A Umbanda que hoje praticamos é uma religião espiritualizada, cristã, que tem origem nas mais antigas filosofias orientais, fonte inicial de todas as crenças do mundo civilizado, e traz, em sua formação, elementos dos cultos africanos, indígenas, do espiritismo e do catolicismo. Então, ela já começa justamente nos informando sobre, né, justamente os elementos formadores da Umbanda, né? E ela nos diz que a Umbanda é a mais brasileira de todas as religiões. Por quê, gente? Porque a Umbanda, por se basear nesses elementos formadores, no elemento negro, indígena, branco, europeu, ela está muito em sintonia com a própria formação do povo brasileiro, né? A nossa nação, o nosso país se constituiu desde a época da colônia, né, pelo branco europeu, que dizem que conquistou, que descobriu o Brasil, mas na verdade o dono da terra era o indígena, né, o povo indígena que já ocupava o território brasileiro, e o europeu chegando aqui, ele justamente conquistou esse território que já era ocupado pelo indígena. E para justamente povoar e produzir aqui, sendo uma produção economicamente viável, né, o europeu, ele decidiu por, né,
comprar e utilizar a mão de obra escrava africana, de origem africana, visto que os indígenas, eles não se prestavam à escravidão, né? Eles eram muito arredios à própria escravidão. Então, como alternativa econômica viável, o europeu, o português, ele acabou optando por, né, escravizar os nossos irmãos negros, né? E esse é um episódio muito triste da nossa história, né, gente? Então, eu digo isso porque eu também sou professora de História Econômica, né? Então, eu sempre nessa parte da nossa história do século XV, XVI, o início da colônia aqui no Brasil, né, o início do cultivo de cana-de-açúcar com o uso da mão de obra escrava, é muito triste, né? Ver a que ponto o ser humano chega em tratar o outro ser humano por ser diferente dele, no que se refere à cor, né, e à origem geográfica, considerá-lo como inferior, né, como aquele ser humano que não tem alma, que era o ser humano negro e indígena. Então, a nossa nação, ela se constitui dessas três raças, por assim dizer, a raça negra, a indígena e a branco-europeia, né? Então, por isso, pelo fato da Umbanda ser formada por esses três elementos, ela se aproxima e traduz a própria formação do povo brasileiro, né? Então, do negro, a Umbanda, ela justamente se apropria do culto aos orixás, do indígena ao culto, né, do povo indígena, né? A Umbanda se apropria do culto aos ancestrais. Do branco europeu, nós justamente nos apropriamos da doutrina espírita, da assimilação do orixá ao santo católico e do evangelho, né, dos estudos do evangelho, enfim, que a gente acabou, né, justamente absorvendo, enfim, e nos apropriando, né, desse estudo que pertence ao catolicismo, né, gente? Então, esses são os elementos formadores da nossa Umbanda, né, e que a Lília Ribeiro, ela muito bem pontua no início do seu artigo, e ela prossegue, né? Se o africano nos deu o orixá, o índio nativo legou à Umbanda os conceitos e as práticas do seu culto. Do espiritismo veio o esclarecimento doutrinário, atualizando as doutrinas milenares, do Oriente, reforçando a noção de reencarnação e da comunicação com os desencarnados. E ela falou reforçando, e até que ela explica, né, porque ela utilizou o termo reforçando, porque esses conceitos já existiam no culto dos nativos, que se comunicavam com seus antepassados através dos pajés, os índios mais velhos, né? E que eram os, por assim dizer, líderes espirituais, dirigentes espirituais de suas comunidades, né, gente? Então, o indígena, ele já, né, se comunicava com seus ancestrais, né? Assim como a doutrina espírita, né, traz essa questão, e que já era de conhecimento aqui dos indígenas, da questão da reencarnação, da vida pós-morte, etc., né? O catolicismo contribuiu também de início por imposição, assimilando o orixá do negro ao santo católico. Com o correr do tempo, os santos integraram-se ao culto umbandista de tal forma que ainda hoje se torna difícil dissociá-los, né? E a figura do Cristo, introduzida entre os africanos e índios através da palavra dos missionários, os jesuítas, né, que vieram catequizar e salvar as almas dos indígenas que aqui ocupavam a terra, acentuada por influência do espiritismo, que tem Jesus como seu mestre, centraliza a Umbanda com a sua doutrina de fraternidade e de amor, o Evangelho. Então, a figura do Cristo veio tanto, né, com a questão, né, dos missionários jesuítas que vieram ao Brasil, né, fazer essa tarefa de catequizar o povo que aqui ocupava a terra, como também o próprio Espiritismo, ele traz a figura de Jesus, enfim, estuda o Evangelho, né, os exemplos de Jesus e trata Jesus como um grande mestre, observa Jesus como um grande mestre,
né? Um grande exemplo a ser seguido, que devemos sempre seguir o Evangelho no sentido de nos aprimorarmos espiritualmente, né? Então, ela pontua tudo aquilo que nós vimos anteriormente, né? Por meio dessas citações que aqui eu mencionei a vocês. Uma questão importante, gente, que merece destaque, é que toda vez, né, que etnias, povos, raças convivem, né, no mesmo território, há uma troca cultural muito grande entre esses grupos, né? Então, o negro aqui chegando, ele se apropriou muito, né, do culto indígena aos ancestrais. E a Lília Ribeiro, ela fala muito do povo banto, né, que foi um povo que aqui chegou e que rapidamente se apropriou do culto aos ancestrais, né? E daí eu fui fazer uma pesquisa, né, sobre o povo banto, porque ela citava o povo banto, e daí eu fui fazer uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, 75% dos escravos levados ao Brasil, na época da colonização, né, do Brasil colonial, eram de origem banta, né? E segundo dados esses da Fundação Cultural Palmares, né? Então, 75%, dois terços, perdão, gente, três quartos dos escravos, né? Que aqui chegavam eram de origem banta. E os bantos, o grupo mais numeroso a chegar ao Brasil na época da escravidão, eles eram trazidos de Angola, do Congo e de Moçambique. E, gente, os bantus, eles respeitavam muito o dono da terra, né? Então, aqui chegando, além deles realizarem culto aos orixás e manterem o culto aos orixás, os bantus respeitavam muito o próprio dono da terra, que era o indígena. Então, eles também se apropriaram do culto aos ancestrais, e não dos ancestrais africanos, mas sim daqueles ancestrais que aqui ocupavam, né, o território nacional antes da chegada do povo banto aqui no Brasil. Então, eles começaram a também se comunicar, enfim, a estabelecer comunicação com espíritos de indígenas que aqui viveram há centenas de anos atrás, enfim, que já tiveram passagem aqui pelo Brasil naquele contexto, né? Então, o povo banto, ele muito, né, interagiu e se apropriou do culto aos ancestrais também. E é uma coisa também muito interessante, né? Passando aqui, gente, eu tenho que tomar cuidado, senão eu fico conversando com vocês e aí esqueço do tempo, né? E o povo banto, por, né, fazer reverência aos donos da terra e a também cultuar os ancestrais que aqui viviam no Brasil, né? Eles acabaram fazendo esse culto aos orixás e também aos ancestrais. Isso deu origem ao chamado candomblé de caboclo, né? Então, mais à frente, a gente vai falar dos caboclos, dos pretos velhos, que no início do século XX começaram, né, a se apresentar em centros espíritas, as comunicações, né? E em outros, né, contextos espirituais, mas o candomblé de caboclo surge no Brasil, relatos históricos apontam, né, no século XVIII já, gente. Então, para vocês verem que essa questão do culto aos ancestrais é bastante antiga aqui no Brasil, né, remonta de uma época antes da própria escravidão, né, já realizada né, pelo povo indígena e depois, né, assimilada pelo povo africano, né, gente? E o candomblé de caboclo, né, ele se dedica não somente ao culto aos orixás, mas também ao culto aos ancestrais. E daí trabalham no candomblé de caboclo tanto os caboclos de pena como os caboclos de couro, que são os caboclos boiadeiros, né, gente? Também tem os caboclos marujos, né? Então, há também essa vertente do candomblé, que é o candomblé de caboclo, né? Enfim, gente. Aí a Lília Ribeiro, depois de tecer essas explicações sobre os elementos constituintes da Umbanda, os elementos formadores da Umbanda, né? Ela nos fala o seguinte, né? Que em fins do século passado, o culto africano deturpa-se. A magia dos velhos africanos, transmitida através de gerações, foi colocada a serviço de interesses pessoais e passou a constituir fonte de renda. Tudo se fazia para o bem e para o mal em troca de retribuição monetária. Então, ela chama esse processo,
de deturpação, né? Ou seja, o uso da magia dos velhos africanos não para auxílio ao próximo, para a cura de enfermos, enfim, mas também para o mal, para prejudicar o outro, né? Para tirar aquilo que o outro tem, enfim, né? Então, nesse sentido, gente, surge, né, um movimento muito pesado aqui na psicosfera do nosso país, naquele contexto, né? De uma magia negativa muito densa aqui sendo praticada, né? Então, os mentores do plano astral, eles estavam atentos a esse movimento espiritual aqui negativo que ocorria, né, em terra brasileira. E, muito atentos ao que se passava aqui, eles acabaram, né, justamente estabelecendo as bases de um movimento que pudesse combater essa magia negativa que se propagava assustadoramente aqui no nosso país, né, na nossa psicosfera. Então, foi isso que a Lília Ribeiro nos colocou nessa parte, né, que a deturpação da magia, né, acabou trazendo essa magia negativa muito, né, que se propagava de forma muito assustadora, né, aqui no nosso país. Então, frente a essa necessidade de se formar um movimento, né, um movimento que combatesse essa magia negativa, arregimentaram-se espíritos trabalhadores que se destinavam a restabelecer a doutrina da fraternidade e do amor ao próximo aqui no nosso país, né, gente? E a Lília Ribeiro fala muito bem disso, né? Que é muito mais comum uma pessoa pagar para fazer o mal para alguém do que pagar para fazer o bem para alguém. Então, o que mais se observava eram trabalhos pagos, feitos para se prejudicar alguém, para se conseguir coisas sem o mérito próprio, enfim, e isso, né, vai contra o livre-arbítrio e as leis de Deus, né, gente? Então, criou-se esse movimento do astral para combater essa magia negativa, então, realizada aqui no nosso país. Então, formaram-se deste modo as falanges de caboclos e pretos velhos. De início, aproximaram-se das sessões espíritas, né? Identificando-se sob essas formas, eram tidos como espíritos atrasados e suas mensagens não mereciam nem mesmo uma análise. Acercaram-se também dos candomblés e dos cultos, então denominados baixo espiritismo e macumbas, como eu mencionei anteriormente, né? Aqui abre um parênteses, os candomblés aqui a que Lília se refere, é o candomblé de caboclo, né, que trabalha tanto com o culto aos orixás, como também aos ancestrais, os donos da terra, que são os nossos indígenas. Então, trabalha com os espíritos de indígenas também, né, com os caboclos. E os caboclos, né, e os pretos velhos também começaram a se apresentar nas sessões espíritas, né, muitos médiuns começaram a apresentar, né, comunicações realizadas por espíritos que se auto-intitulavam, né, negros, ex-escravos, ex-escravizados e espíritos de indígenas, né, e os espíritas da época achavam, né, por preconceito, que esses espíritos não mereciam ser ouvidos, né, porque, gente, isso a gente chama de etnocentrismo, né, o que isso significa? O europeu, o branco, ele considera, né, o que estava aqui, o indígena, o povo indígena e o povo africano, como mais atrasado, porque o berço da civilização, segundo essa visão, estava na Europa, né? E a gente sabe que o espiritismo nasceu na França. Então, é uma visão deturpada e preconceituosa, né? Considerar o negro, o índio, como destituídos de conhecimentos, de saberes, enfim, né? E a gente sabe muito bem que os negros, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, os negros, gente, no século XVIII, eles dominavam a tecnologia de extração de ouro do leito dos rios em Minas Gerais. Os portugueses não sabiam essa técnica, não dominavam essa técnica, e quem conhecia a técnica de tirar o ouro do cascalho do leito dos rios era justamente o negro, né, escravizado, que, né, vinha trabalhar, enfim, no Brasil, tá, gente? E outros conhecimentos, né, ancestrais que os negros trazem consigo,
né? E os indígenas também, grande conhecimento sobre ervas, sobre fitoterapia, sobre a própria natureza, os ciclos naturais, sobre a terra. Quer povo que cuida melhor da natureza que povo indígena, gente? Ele ocupa a terra, ocupa o solo e não destrói, né? Então, respeita a natureza, né, gente? Então, os conhecimentos dos negros e dos índios não eram, né, classificados, né, pelos brancos como um conhecimento científico, entre aspas, né? Não era validado cientificamente esses conhecimentos, e, portanto, esses conhecimentos eram ditos como inferiores, né? Então, no início do século XX, então a gente tem que pensar o seguinte, a Umbanda, ela nasce no início do século XX. Que época é essa, gente? Para vocês terem uma ideia, a escravidão ela foi abolida em 1888, gente, já no fim, né? Perdão, gente, acho que é 1885, vocês me perdoem, mas foi nos anos 80 do século XIX. Eu sempre confundo a abolição da escravidão com a independência do Brasil, gente, com o início do Brasil República. Mas, para vocês terem uma ideia, foi no final do século XIX que se aboliu a escravidão no Brasil e que passamos a ser um país republicano, né? E a Umbanda surge 20 anos depois da abolição da escravidão, gente. Então, é muito pequeno o período, né, entre a abolição e o próprio início da Umbanda, e é nesse contexto histórico que surge a religião, né? Então, o negro, naquela época recém-liberto, era visto, e ainda há muito preconceito, sabemos disso, muito racismo, né, gente? E era visto naquele contexto como um ser que não merecia ser escutado, né, mesmo numa comunicação espiritual. E assim também era visto o indígena, né, infelizmente, gente. Então, os pretos velhos e os caboclos, eles não tinham, né, espaço dentro do espiritismo, consequentemente, né? E também começaram a se apresentar nos candomblés e outros cultos, né, como nós observamos aqui. Ok, gente? E daí, como eu mencionei, né, a gente tem que sempre pensar no episódio do dia 15 de novembro de 1908, né? O Zélio de Moraes, ele manifesta através de sua mediunidade o caboclo das sete encruzilhadas numa sessão espírita, né, na cidade de Niterói. Então, gente, o Zélio, ele tinha, naquele contexto, somente 17 anos, né, e ele foi a uma sessão espírita e foi convidado a sentar-se à mesa, né, e naquele contexto, naquela situação, ele acabou incorporando o caboclo das sete encruzilhadas, né, e o caboclo anunciou a missão que trazia, que era justamente estabelecer um culto no qual os espíritos de índios e negros escravos pudessem cumprir as determinações do astral. Então, gente, esse culto, ele não deveria ser preconceituoso, né? Deveria ser democrático, dar voz a esses espíritos que são tão iluminados, né? Até que naquela situação, naquele contexto, né? No dia 15 de 11 de 1908, um participante da sessão pediu para que o espírito se apresentasse, né? Porque o médium, ele via que o espírito era um espírito de luz pela sua claridade, enfim, né? E ele justamente se nomeou como caboclo das sete encruzilhadas, né, gente? Então, ali iniciou-se, né, com esse anúncio do caboclo das sete encruzilhadas, a própria Umbanda, né, gente? Como uma religião que, né, deu espaço e voz a esses espíritos tão abençoados, que são os nossos mentores. Episódio de 16 do 11. Então, no dia anterior, o caboclo das sete encruzilhadas, ele, né, se apresentou e anunciou a sua missão, né? E no dia 16, ele pediu para que todos, né, estivessem na casa do seu médium, que ali seria realizada a primeira sessão, né, do novo culto, da nova religião Umbanda, né? Então, na residência do jovem médium, do Zélio de Moraes, realizou-se a primeira sessão desse culto, a qual a entidade deu o nome de Umbanda. Então, gente, antes, nenhum outro movimento religioso tinha usado esse termo Umbanda,
tá? Então, quem cunhou esse termo, quem utilizou inicialmente esse termo, foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ok, gente? Já já nós vamos passar para essa questão se, de fato, antes algum centro, algum terreiro, né, algum outro movimento religioso tivesse usado esse termo, né, e pelas evidências históricas, confirmamos que não, né, que esse termo ele passou a ser utilizado a partir desse momento, né, em que o caboclo das Sete Encruzilhadas anuncia a própria religião de Umbanda. E estavam presentes quase todos os membros da Federação Espírita do dia anterior, né? Eles estavam curiosos, queriam verificar a veracidade do que foi declarado na véspera. Então foram lá sondar, né, o que ia acontecer. Os amigos da família de Zélio, né, surpreendidos e incrédulos, e também grande número de desconhecidos que não sabem como chegaram até lá, gente. Enfermos e aleijados que ninguém saberia dizer como haviam tomado conhecimento do que se passava naquele dia, naquele horário, né? Se iniciou às 8 horas, essa sessão do dia 16 do 11. E muitos deles, ao final da reunião, estavam curados, ou seja, né, a Umbanda também trazendo essa missão de cura física e espiritual, né, gente? Então, eu acho curioso, né, que o pessoal da federação foi lá ver, curiar, né? Ver o que estava acontecendo, né, gente? Então, foi o pessoal da Federação Espírita, foram os parentes e familiares, né, do Zélio de Moraes, amigos da família, enfim, e curiosos, incrédulos e etc, né, gente? E daí, a Lília Ribeiro, ela abre um parênteses no texto. Ela fala, gente, esse termo Umbanda já tinha sido utilizado antes da anunciação, né, realizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, ela utilizou a referência de João do Rio, que escreveu um livro, As Religiões no Rio, que foi escrito em 1904, e, na verdade, foi um compilado de reportagens que João do Rio escreveu na Gazeta de Notícias. E em nenhum ponto dessa obra há a citação do termo Umbanda, né, gente? E eu achei interessante que ela citou um livro também de bastante peso e relevância, né, na Umbanda, que é o livro Umbanda do Brasil, do Mate Silva, que é fundador de outra escola iniciática, que é a Umbanda Esotérica. E daí, o que o Mate Silva nos diz, né, sobre essa questão? Esta complexa mistura que o leigo chama de macumba, baixo espiritismo, magia negra, envolvendo práticas fetichistas e barulhentas em pleno século XX, era a situação existente quando surgiu um vigoroso movimento de luz ordenado pelo astral superior, feito pelos espíritos que se apresentavam como caboclos, pretos velhos e crianças. Em meio às práticas confusas, desordenadas, fez imprescindível um movimento dentro desse culto ou de sua massa de adeptos lançado através da mediunidade pelos caboclos e pretos velhos com o nome de Umbanda. O termo Umbanda, que eles implantaram no meio ambiente para servir de bandeira a essa corrente poderosa, é um termo litúrgico, sagrado, vibrado, que significa, num sentido mais profundo, o conjunto das leis de Deus. O termo Umbanda foi implantado há pouco mais de 50 anos pelos espíritos que se apresentam como caboclos e pretos velhos. Então, gente, esse livro do Mate Silva, né, Umbanda do Brasil, vai ser a capa mais recente, né, essa capa que se a gente comprar o livro hoje, está nessa capa, mas foi um livro que teve sua primeira edição, foi inicialmente publicado em 1969. Então, ele fala que há 50 anos e coincide com a primeira década, né, da primeira para a segunda década do século XX, se difunde o termo Umbanda e essa nova religião, tá, gente? Então, ela traz também referências, né, das obras de consulta, das obras que, naquele contexto dos anos 70, estavam sendo publicadas, né? O Mate Silva produziu uma série de livros, de obras também de bastante relevância dentro da literatura umbandista. Bom, e ela pontua as missões do Caboclo das Sete Encruzilhadas aqui no Brasil, mais especificamente com seu médium Zélio de Moraes, né?
Quais eram as missões do Caboclo das Sete Encruzilhadas? Ele foi o mentor, né, o guia, o caboclo que anunciou a Umbanda, né, gente? Eu vi essa tela na capa do livro e não tinha reparado, né? E aqui, gente, eu reparei, eu peguei essa imagem na internet para colocar aqui no nosso slide, né? E aqui eu reparei que realmente, gente, são sete caminhos, né? Então, eu achei muito bacana. Aqui é uma pintura mediúnica que fizeram do Pai Caboclo, né? E aqui temos sete encruzilhadas. Achei fantástico, eu nunca tinha reparado que tem sete encruzilhadas no quadro, né? E esse quadro fica bem à direita do congá, lá da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né, gente? Fica lá junto com o quadro também, uma pintura mediúnica do Pai Antônio. Então, é muito bacana, né, ver a bandeira do Brasil, né, a Umbanda sendo uma religião, né, a mais brasileira das religiões, e nós também observamos os sete caminhos, as sete encruzilhadas, né? Então, é muito interessante, muito bonita essa obra, né? Essa pictografia. Então, ele tinha como missão anunciar a Umbanda, criar o primeiro templo para o culto da Umbanda, que foi a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ministrar aulas doutrinárias para o preparo de médiuns que iriam dirigir os outros sete templos que seriam fundados em uma segunda etapa da sua missão. Então, além de formar a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, ele auxiliou também na abertura de outras sete casas. Além disso, né, o Zélio de Moraes, né, e por meio de sua mediunidade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas também orientou a formação de centenas de templos em outras regiões do Brasil, né? Em 39, é muito interessante, o pai Caboclo determinou que se fundasse uma federação para congregar os templos umbandistas e que deveria ser um núcleo central do culto. E assim se fundou a Federação Umbandista, tá, gente? Então, ele tinha e executou todas essas missões, né? Então, foi o nosso grande anunciador, né, da nossa religião. Lília Ribeiro também nos diz o seguinte, que a figura de Cristo centralizava o culto, né, nos seus primórdios. Sua doutrina de perdão, de amor, de caridade, era a diretriz dessa religião, que falava de perto ao coração dos humildes, anulando preconceitos, principalmente anulando preconceitos, né, gente? Nivelando o doutor ao operário, o general e o soldado, a senhora e a sua serviçal. Daí em diante, a casa de Zélio de Moraes passou a ser a meta de crentes, descrentes, enfermos e curiosos. Os enfermos eram curados, os descrentes assistiam a provas irrefutáveis, os curiosos constatavam a presença de uma força superior e os crentes aumentavam a cada dia. Então, a evolução foi nesse sentido, né? Veio o pai Caboclo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciou Umbanda, se apresentou a sua missão e executou a sua própria missão com maestria, né, gente? Então, a religião só tende a aumentar, as casas tendem a crescer, o número de casas, o número de terreiros, o número de templos tende a crescer, mas com esse crescimento e com essa expansão, surgem algumas distorções que nós vamos ver. Que distorções são essas, né? São distorções no que se refere ao atendimento das normas preconizadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por ser a entidade que realizou a anunciação da Umbanda, enfim, o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos trouxe preceitos, enfim, normas que deveriam ser seguidas pela nova religião, né, gente? Então, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o padrinho, e que ele falou assim, filha, hoje em dia não se faz a Umbanda como deve ser feita, né? A Umbanda, ela não é mais, ela não segue, né, o que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos trouxe como normas e como preceitos fundamentais da religião, né? Então, essa conversa foi há 2 anos atrás, praticamente, né, gente? Então, o que a Lília Ribeiro constatou no fim do artigo a mesma constatação que a gente observa nos dias atuais, infelizmente.
Então, quais são as normas da Umbanda, né? O que o caboclo das sete encruzilhadas nos trouxe como preceitos, regras e princípios da nova religião? A retribuição monetária pelos trabalhos de cura de enfermos e obsedados não era admitida, em hipótese alguma, nem mesmo sob a forma de presentes, né? Eu já trabalhei um tempo como cambone, e eu sempre vi, às vezes, as pessoas da assistência muito gratas pelo trabalho realizado, quererem presentear o médium, né, gente? Mas a gente não pode aceitar, não pode, nem retribuição monetária, e muito menos presentes, etc., né? A nossa retribuição é o trabalho feito, né? A gente ter, né, um sentimento de missão cumprida. Então, esse é a principal retribuição que a gente recebe, né? E o caboclo das sete encruzilhadas nunca determinou sacrifícios de aves ou animais para fortalecer o poder do médium, nem para homenagear entidades. Então, não havia matança de animais, enfim, não é um preceito da Umbanda. O preparo mediúnico baseava na doutrina, no ensinamento de normas evangélicas. E o médium de Umbanda precisa se desvencilhar da vaidade, mantendo elevado padrão moral e proceder corretamente dentro e fora do terreiro, né? O principal elemento fortalecedor de um médium é o evangelho, né? É o médium estudar, é o médium internalizar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, gente? E tentar se melhorar a cada dia, né, enquanto indivíduo, enquanto espírito imortal. E isso o caboclo das sete encruzilhadas nos trouxe, né, como preceito e regra. A água e as ervas eram elementos ritualísticos usados através de amacis, banhos e perfumadores, o que usamos, né? Uso pelos médios de uniforme branco e simples, nada de uniforme diferenciado, né? Nada de uniformes produzidos e costurados com panos especiais, e todos usando o mesmo uniforme branco e simples, e isso é muito importante, porque a partir do momento em que um médium usa um uniforme mais feito com pano especial, feito de uma forma diferente que o outro, cria-se uma diferenciação de caráter econômico, né, gente? Então, isso alimenta muito o ego do próprio médium, né? O que não é positivo. Então, como regra, todos usando branco, um branco simples, né? E todos com o mesmo uniforme. A ausência de atabaques e palmas ritmadas nas sessões, né? Então, são as normas da Umbanda preconizada pelo caboclo das sete encruzilhadas, o anunciador da própria religião. E a gente observa hoje em dia que parte dessas normas, em sua totalidade, ou parte delas, uma ou duas, é muito difícil a gente observar um terreiro, uma casa, uma tenda, um templo que siga todas essas orientações do caboclo das sete encruzilhadas, e a gente sabe que o templo da Estrela Azul segue plenamente essas normas preconizadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, né, gente? A Umbanda nos ensina a crer num Deus único e absoluto, nos orixás, forças superiores que atuam em vários campos de elevação e chegam até nós através de seus mensageiros, os guias, trabalhadores do terreiro de Umbanda, na reencarnação, a volta do espírito sucessivamente à matéria para se aprimorar na lei de causa e efeito, que nos dá a colheita correspondente ao que semeamos, no amor ao próximo, base da fraternidade universal. A Umbanda indica-nos o caminho a seguir, a prática da mediunidade como missão e não como profissão, a humildade, a tolerância, a compreensão, o pensamento positivo para nós mesmos e para os nossos semelhantes, a caridade, amor espiritual na palavra e na ação. Então, aqui estão os ensinamentos da Umbanda, né, assim como preconizada pelo caboclo das sete encruzilhadas. Ok, gente? Então, a gente observa sempre isso nas nossas atividades, né, gente? Nas conversas que temos com os guias e nas orientações que seguimos, né? Então, estamos plenamente em conformidade com a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Um grande anunciador. E daí surge, gente, a questão do desvirtuamento, né? Como eu mencionei, a conversa que tive
tempos atrás com o padrinho, e que ele falava justamente isso, né? Que muitas casas se auto-intitulam como casas de Umbanda, mas que não seguem esses preceitos, né? Então, no crescimento religioso que a partir de 30 tomou ainda maior vulto, nem todos os dirigentes souberam manter-se na função de missionários da espiritualidade. A vaidade, a intolerância, as tentações que a vil moeda, como diria o caboclo, exerce sobre o homem, são os principais responsáveis pelo grande número de templos que usam o nome de Umbanda, pela vibratória intensa do vocabulário, sem, contudo, seguirem as normas estabelecidas pela entidade, pelo próprio pai caboclo das sete encruzilhadas, desrespeitando a verdadeira codificação elaborada pela entidade, desrespeitando a verdadeira codificação elaborada em longos meses de estudo e trabalho prático. Então, às vezes, né, a gente escuta outros umbandistas falando que a Umbanda não tem codificador, que a Umbanda não tem regra, cada terreiro segue a sua própria regra, mas não, gente, temos sim um codificador e temos sim regras a serem seguidas, né, preceitos a serem seguidos, que foram esses que eu mencionei anteriormente. Nem todos souberam manter o slogan Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, nem todos justamente, né, vivenciaram Umbanda como ela é e vivenciaram Umbanda em seu propósito legítimo. Em consequência, o modesto uniforme branco deu lugar a vestimentas vistosas, com rendas e lamês de alto custo, sugerindo luxo e estabelecendo indevidamente diferença econômica entre membros de uma comunidade religiosa, o que não deve ocorrer, né, de forma alguma. Então, meus queridos irmãos, que reflitamos sobre essa reportagem, né, sobre esse texto, que Lília Ribeiro escreveu nos anos 70, em 76, e parece que 50 anos se passaram praticamente, né, gente? E nada mudou, né? 45 anos se passaram e a gente ainda observa o mesmo problema do desvirtuamento, né? Então, aos que não consideram o pai caboclo das sete encruzilhadas como grande anunciador da Umbanda, o que ela nos coloca como sugestão? Isso, gente, é uma sugestão para todo e qualquer estudioso da história. Para você refutar uma hipótese, uma teoria, você tem que se basear em documentos históricos, em referências, enfim. Então, todo o trabalho que a Lília Ribeiro realizou foi baseado justamente na coleta de informações, entrevistas. Ela era contemporânea do próprio Zélio de Moraes, conversou muito com ele, com a própria família, com seus descendentes. Então, gente, é uma pessoa que realmente viveu a Umbanda no período da sua formação. Então, a palavra dela tem grande peso no nosso estudo e, portanto, o padrinho, ele, ao longo dessa primeira obra, A Origem da Umbanda, As Origens da Umbanda, ele utiliza bastante entrevistas, transcrição das entrevistas que a Lília Ribeiro realizou, enfim, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, com Zélio de Moraes. Então, ela tem grande importância no nosso estudo. Ok, meus queridos? Eu peço que vocês leiam o texto. Aqui eu tratei de alguns pontos que considero essenciais e maiores dentro do texto. O texto é muito rico em informações, então eu sugiro que leiam, realizem a leitura do texto que está postado no Google Sala de Aula, tá, gente? Eu sei que conforme o texto se coloca na obra do padrinho, é muito pequenininha a letra, fica difícil de ler mesmo. Mas eu fiz a transcrição, digitei toda a reportagem e daí fica fácil de vocês realizarem a leitura. Ok, meus queridos? Desejo a vocês bons estudos e que prossigamos a nossa rotina aqui, né, de leituras, enfim, da obra do nosso querido Padrinho Juruá. Um saravá a todos e até uma próxima oportunidade, meus queridos irmãos. Gratidão. Até mais.